Seja muito bem-vindo ao Aprender a Comer, todas as terças-feiras na Rádio Observador, conselhos de nutrição com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana, como estás? Olá, Nelson, tudo bem? Muito bem-vinda. Olha, hoje, 4 de fevereiro, o dia em que estamos aqui a fazer este Aprender a Comer, assinala-se o Dia Mundial do Cancro. E o cancro é prevenível e há recomendações científicas mais atuais nesse sentido? É o que vamos tentar saber neste episódio. Vamos aqui falar também desta iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro e da World Cancer Day, que lançaram uma campanha, não é? Chama-se De Pernas para o Ar, dá voz a todos aqueles que vivem esta realidade do cancro. Vamos falar de prevenção com estilo de vida. Já ouvimos aqui falar muitas vezes sobre, de facto, fatores de risco para o cancro, mas o que é que a ciência nos diz sobre prevenção e que papel tem também aquilo que comemos? Porque parece que tem muito. Sim. A ciência diz-nos que a alimentação, juntamente com outros estilos de vida, como exercício físico, evitar o tabagismo e mais outros pontos que vamos falar aqui, podem ter um impacto de 30% a 50% na prevenção do cancro. Isto são dados da OMS, a World Cancer Research Fund, que é uma instituição que se foca exatamente em tudo o que é artigos científicos sobre esta área de estilos de vida e prevenção do cancro, também fala em 30%. Há um estudo da American Cancer Society que fala em 40%, mas relativamente aos casos de cancro nos Estados Unidos, que são preveníveis com fatores de risco modificáveis. Portanto, as principais diretrizes que aqui, nestas três grandes fontes científicas que temos, são que devemos manter um peso saudável, ser fisicamente ativos e adotar uma alimentação equilibrada, evitando tabagismo e evitando álcool. E isso traduz-se numa percentagem considerável de risco. Sim. De cancro, não é? Sim. Vamos aqui começar pelo peso. Porquê é que é tão importante manter um peso saudável? Olha, o que é apontado no World Cancer Research Fund é que o excesso de peso em si aumenta o risco, portanto, o excesso de peso, onde também depois inclui a obesidade, aumenta o risco de cancro de pelo menos 12 tipos de cancro. E aqui eu gostava de enumerar para as pessoas entenderem que isto realmente tem uma extensão grande. Portanto, cancro da mama pós-menopausa, do intestino, ou seja, coloretal, do rim, do fígado, do esófago, ovário, pâncreas, estômago, vesícula biliar, próstata, endométrio e mieloma múltiplo. E isto acontece porque o nosso tecido adiposo não é apenas um depósito de gordura que esteticamente não adoramos. Este depósito de gordura produz hormonas, produz estrogênio, substâncias inflamatórias, citoquinas inflamatórias, que podem estimular o crescimento descontrolado das células. E já há estudos a dizer que essas pessoas com excesso de peso e obesidade, se perderem cerca de 5 a 10% do seu peso corporal, conseguem reduzir significativamente o seu risco de vir a desenvolver cancro. Uhum. Vamos à atividade física, porque também tem aqui um papel grande na prevenção do cancro, não é? Sim, especialmente cancro de mama, cólon, ou seja, o intestinal e endométrio, porque ajuda a regular os níveis hormonais, reduz a inflamação, melhora a função imunológica, e há estudos a indicarem que as pessoas que praticam atividade física regularmente, porque há aqui este ponto do regular, não é? Têm um risco de 20 a 30% inferior de desenvolver cancro especificamente do cólon e da mama, e as recomendações é semanalmente 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana, que isto se pode traduzir numa medida para a população em geral como pelo menos façam 30 minutos de uma caminhada rápida 5 dias da semana, que já traria alguns benefícios. Muito bem. E na alimentação, que alimentos nos protegem mais do cancro? Olha, aqui os estudos apontam para casos concretos, que eu acho que é isto que depois os nossos ouvintes acabam por gostar de pôr em prática, não é? Nós todos. Que é dietas ricas em alimentos vegetais ajudam a reduzir vários tipos de cancro. E porquê? Principalmente porque são ricos em fibra, e a fibra está presente nas frutas, nos vegetais, nos cereais integrais, nas leguminosas, e este consumo de fibra está apontado que, se for de cerca de 30 gramas por dia, pode reduzir até 30% de cancro coloretal, o tal do intestino. Depois, outro caso específico são os vegetais crucíferos, ou seja, as couves, os brócolos,
que são aqui o maior representante, mas também couve-flor, couve-bruxelas e outras couves que nós portugueses temos tanto, contém uma substância que nós até já falámos aqui no Aprender a Comer anterior, que são os glucosilinatos, que, quando metabolizados, produzem o sulforafano. Este sulforafano é um composto que até dá um cheiro diferente. Quando as pessoas cortam os brócolos crus, sentem quase assim um cheiro diferente, que é este sulforafano a ser libertado, que é um composto que está estudado pelo seu efeito protetor contra 3 específicos cancros, que é o cancro do cólon, ou seja, intestinal, cancro da mama e cancro da próstata. Não tinha a ideia que a fibra teria este papel aqui também no cancro, não é? Até porque é mais ou menos fácil fazer, por exemplo, um pequeno almoço que é rico em fibra. Isso chegaria para a dose diária de fibra que começa a ter impacto nessa redução do risco de cancro? Para chegar às 30 gramas, em regra, terás que juntar 2 refeições ricas em fibra. E aqui temos, por exemplo, um pequeno almoço de aveia, em que se puseres 4 colheres de sopa de aveia, que são 40 gramas, com uma colher de sopa de algumas sementes, uma peça de fruta e umas 10 amêndoas, sim, um pequeno almoço simples que eu acho que quase toda a gente consegue fazer. Depois, no almoço, teres metade do prato em vegetais, ou seja, aí umas 100 gramas de brócolos, um tomate, ou umas alfaces, couves, que nesta altura estamos na época das couves, com umas leguminosas estofadas, seja grão, seja feijão, e uma fatia de pão integral a acompanhar. Por acaso, agora disse vegetariano, mas poderia ser com peixe, poderia ser com ovo. Estas 2 refeições juntas com o que falámos já chega às 30 gramas. Muito bem. Um pequeno almoço e um almoço com alguma dessas quantidades que aqui referiste. E que alimentos é que devemos evitar? Salta-me assim à cabeça, sei lá, refrigerantes, são de evitar, não é? Certo, refrigerantes, as bebidas açucaradas, que só estão associadas por aumentar o risco de obesidade, que é uma ligação direta, e a obesidade é risco de cancro, mas depois há outras especialmente associadas ao risco do intestino, cancro coloretal, que são as carnes processadas, as carnes vermelhas, e aqui nas carnes processadas já há um estudo a mostrar, vários estudos aliás, que 50 gramas de carnes processadas por dia aumenta o risco de cancro coloretal em 18%, e 50 gramas são aquelas fatias fininhas de fiambre, talvez sejam 4 fatias. Se forem um bocadinho mais grossas, talvez possam chegar a 2, são 2 salsichas. Isto estamos a falar, obviamente, por dia. Nas carnes vermelhas, o que a World Cancer Research Fund aconselha é limitar o consumo por semana a 350 a 500 gramas. Portanto, do tamanho que são os bifes nos restaurantes portugueses, é quase um só por semana, não é? Que se deveria comer. Esse é o tema, não é? 3, 4 refeições, se calhar, por semana. Também temos que dizer aqui que os ultraprocessados também estão associados, porque os ultraprocessados têm uma ligação direta com o risco de obesidade, e a obesidade é um risco de cancro. Portanto, o que é um ultraprocessado? Aí, eu acho dá um exemplo rápido. Olha, pizzas, mas também, mas, controvérsia isto, um iogurte açucarado é um ultraprocessado. Eu acho que temos que voltar a esse tema. Isso é um bom tema para voltarmos, porque eu acho que nós ficamos confusos com isto. Achamos que os ultraprocessados são só tudo o que abrimos em pacote que tem um ar realmente cheio de açúcar e cheio de gordura. Não, às vezes há ultraprocessados que vão entrar nesta categoria e que nós não deveríamos consumir. Um iogurte natural entra nessa categoria? Não, já natural já não. Falas dos outros, já percebi. Exatamente. Muito bem. As bebidas açucaradas também já tinhas aqui referido como algo a evitar, porque não contribui para esta diminuição do risco de cancro. E depois temos o álcool, não é? Há sempre aqueles velhinhos que dizem eu vivo até aos 100 ou 90 porque não dispenso o meu copito de vinho. Isso é errado. Está errado, e estas recomendações que eu vou dizer agora são bastante recentes. Nós sabemos já que o álcool é classificado como um carcinogénico do grupo 1, ou seja, tem uma relação direta com o desenvolvimento de cancro. E, portanto, os estudos indicam agora que o consumo... Está quase ao nível do tabaco. Está quase. Portanto, indicam agora que o consumo de álcool está associado a um maior risco de pelo menos 7 tipos de cancro: mama, fígado, coloretal, esófago, boca, faringe e laringe, claro que esta parte superior toda do trato gastrointestinal. E, portanto, quanto mais se consome, também está indicado que maior é o risco, portanto, o ideal é reduzir ao máximo ou evitar. E essa ideia do copo de vinho, que antigamente se falava na redução do risco cardiovascular, cai por terra, porque realmente tem o fitoquímico que ajuda na prevenção do cardiovascular, mas isso também existe nas uvas e em tudo o que é roxo e preto na natureza, mas o álcool não, ele nunca foi uma parte positiva nesta equação. Mariana, estas recomendações aplicam-se a todos os tipos de cancro? Se as seguirmos, conseguimos reduzir o risco de cancro na maioria dos que conhecemos?
Sim, isto é o que as instituições nos dizem, não é? Na maioria deles. Mas como vês, como falámos especificamente, há cancros que são considerados mais preveníveis com estilos de vida do que outros. E daquilo que falámos até agora, portanto, é o cancro coloretal, que há um risco, uma associação direta de a tal evidência tipo 1 das carnes processadas e pelo lado positivo do consumo mais fibra e de mais exercício físico, que atuam na prevenção deste tipo de cancro. No cancro da mama não há alimentos específicos e, na verdade, o que é dito com a evidência mais forte é que manter o peso saudável, portanto, evitar mesmo excesso de peso e obesidade, evitar o álcool e praticar exercício. São os 3 pontos que ajudam na prevenção. E, por exemplo, no esófago, é engraçado vermos aqui uma coisa que o que está associado é evitar tabaco, álcool e bebidas muito quentes. Também é aqui um fator de risco para bebidas muito quentes. o tumor do esófago. Ok, estranho. Exatamente. Olha, e os suplementos? Devemos tomar suplementos para prevenir o cancro, se é que existem? Já existem comercializados com essas chamadas de atenção, marketing associado. A recomendação da World Cancer Research Fund, eles são perentórios nisto, é não utilizar suplementos para prevenção. Ou seja, deve ser aconselhado por profissionais de saúde avaliar os nossos valores de vitaminas e minerais e corrigir, se necessário, para valores ótimos. Mas de forma aleatória e sem olhar a quantidades, não devemos suplementar porque altas doses de beta-caroteno, que é o que dá a cor de laranja, não é verdade? Mas existe suplemento, aumentam o risco de cancro do pulmão em fumadores. E também megas doses de vitamina E podem estar associadas, a evidência já não é do nível 1, já é do nível 2, a um risco maior de cancro da próstata. Por isso, não se faz isto de forma aleatória, faz isto de forma muito específica e aconselhada com um profissional de saúde. E essa será a indicação uma das mais importantes, também fazê-lo aconselhado por um profissional de saúde. Muito rapidamente, estamos a ficar sem tempo. A amamentação tem um efeito protetor para o cancro, para vários tipos de cancro? Apenas para o cancro da mama, mas sim, que o que os estudos dizem é que 5 meses de amamentação reduzem o risco de cancro de mama em cerca de 2%, para além de fortalecer o sistema imunitário do bebê, portanto é um fator positivo a termos em conta, sim. Muito bem. Recomendações aqui deixadas pela Mariana Chaves neste Dia Mundial do Cancro e que de facto podem fazer a diferença na redução do risco de cancro. Aqui falamos dos vários tipos e dos tipos de alimentação que têm maior impacto nos diferentes tipos de cancro. Ouça este episódio do Aprender a Comer sempre que quiser no site do Observador e nas plataformas podcast. Se ouvir pelo Spotify, já sabe que a Mariana Chaves deixa sempre lá uma pergunta para que responda a propósito do tema desse episódio. O Aprender a Comer regressa de hoje a uma semana. Até lá, Mariana. Até lá, Nelson. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.